Meus irmãos, graças a Deus estamos seguindo nessa sequência. Nós estamos trabalhando sobre a igreja e desejo tocar um pouco sobre a natureza da igreja. A igreja, ela inicialmente, ela foi apenas um movimento, um movimento cristão. E esse movimento cristão teve como seu centro a cidade de Jerusalém, né, onde recebeu a forma de um agrupamento dentro do corpo do judaísmo. Quase aquilo que os judeus chamariam de uma seita mesmo. Entendeu? Assim era o movimento cristão. Lucas, que escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos, ele diz no livro de Atos sobre como a igreja inicialmente se comportava, como era a igreja. E ele cita tradições, ele reúne material que ele pesquisou na comunidade cristã e com os líderes cristãos. E Lucas comenta da perspectiva daquela segunda geração de discípulos, porque ele tem no apóstolo Paulo a sua principal narrativa. Então, as comunidades iniciais eram compostas de judeus palestínicos, que estavam muito alicerçados na fé da ressurreição de Jesus Cristo. Eles proclamavam o retorno de Jesus com esperança e eles viviam na antecipação do retorno de Cristo. Eles viviam para o retorno de Cristo. Eles chamavam a si mesmos de discípulos e ao seu conjunto eles chamavam de igreja. Essa palavra que veio do grego, eclesia, uma assembleia separada. Eles viam-se a si mesmo como aquele remanescente fiel de Israel das profecias, né? Eles se entendiam como cumprimento da profecia a respeito do remanescente fiel de Israel. A assembleia dos chamados por Deus para ser o Israel Santo. É uma perspectiva. É claro que essa é uma leitura nossa hoje, olhando para trás, mas eles viam dessa forma, quase como isso, né? Eles se entendiam ainda como judeus, porque eles não deixavam de frequentar o templo, eles não deixavam de prestar a ida ao templo, as festas religiosas e o encontro nas sinagogas, né? Eles se viam como judeus, né? Eles estavam ali comparecendo na adoração a Deus, embora eles tivessem uma experiência com Cristo e tivessem o Espírito Santo nos seus corações, mas eles ainda estavam dentro dessa realidade, né? Então era um agrupamento de crentes em Cristo que criam, que receberam essa transformação, essa regeneração, mas estavam ainda nesse contexto judaico, né? Essa comunidade de discípulos tinha instituições próprias que se expressavam como identidade da fé que eles professavam. Por exemplo, eles praticavam batismo, o batismo para os convertidos, eles faziam pregações, havia ensino da palavra, né? Eles entoavam hinos a Jesus, eles tinham comunhão na ceia do Senhor, eles reuniam nas casas para culto a Jesus, e essa comunidade se reunia regularmente para oração, para exortação mútua, ou para o partir do pão, que tem sido identificado com a ceia do Senhor, né? E havia ajuntamentos solenes aos domingos para o culto, né? Não havia alguma dúvida de que Jesus Cristo fosse outra pessoa senão o Messias que veio remir Israel, o Deus que ressuscitou dentre os mortos para a salvação de suas próprias vidas. Então, essa era a igreja. Era assim que era a igreja. E os membros que eram fortes dessa igreja,
que fundaram essa comunidade, colocavam as bases doutrinárias delas, foram os apóstolos de Cristo, né? Quando Paulo visitou Jerusalém, a liderança reconhecida pela igreja local era Tiago, o irmão do Senhor Jesus, e também Pedro e João. Gálatas 2:10 fala sobre isso, Romanos 15:25, Atos 2:46, Marcos 8:29, e por aí vai, né? Romanos 10:9, Gálatas 2:9, Gálatas 1:18-19. Todos esses textos mostram essa comunidade desse jeito e com essa direção. E eles tomavam decisões em conjunto, eles se reuniam para isso, né? E a gente pode distinguir, então, dois aspectos da natureza da igreja. A natureza da igreja envolve aquilo que alguns chamam, e é interessante, podemos usar assim, de igreja militante e igreja triunfante. Militante quer significar a igreja engajada em batalha. Uma igreja que reconhece, não é aqui o nosso lugar de descanso. A igreja que está esperando ser levada por Jesus para o céu. E para isso, enquanto isso, está lutando pelos propósitos de Jesus. Existe muita hostilidade contra as obras de Deus no mundo. Por causa do pecado, por causa das trevas, por causa do envolvimento dos homens com os demônios, né? E por causa dessa questão do homem natural lutando contra a obra do Espírito. Há hostilidade. E a igreja, ela luta por Cristo contra os poderes espirituais das trevas e contra o domínio dessas trevas sobre as pessoas e sobre a influência cultural. A igreja luta contra isso, né? É interessante, o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:12, muito conhecido, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e o sangue quer dizer contra humanos, né? Não temos que lutar contra a humanidade, é isso que ele está falando, né? Mas sim, olha a questão espiritual, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade naqueles lugares celestiais, né, purâneos da língua grega, né? O céu atmosférico, digamos assim, os lugares celestiais, onde esses espíritos pululam, né? E se reúnem. Bem, dessa forma, há uma luta em que a igreja está envolvida, está engajada. No momento, a nossa luta ela é defensiva num instante e ofensiva no outro instante. É uma luta contra o mal, né? E essa distinção ela é feita por Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 6, versos 6 e 7, quando ele fala as armas, né, da justiça à direita e à esquerda, ou seja, ele fala sobre uma arma defensiva, né, e uma outra arma de combate, né, como se fosse um escudo, um broquel talvez, e uma espada de glade, né? Eu não sei direito o que estava na mente do apóstolo, mas a figura de direita a esquerda é, sem dúvida, armas defensivas e ofensivas. Então, a igreja na terra é uma igreja militante nesse sentido. Mas quando ela estiver no céu, ela deixa essa milícia e ela se torna, então, igreja triunfante. Também se declara que a igreja é visível e invisível. Tanto Lutero quanto Calvino usaram essa distinção, nós já falamos sobre isso, e insistiram que estavam fazendo referência não a duas igrejas, mas apenas a dois aspectos de uma única igreja. A igreja visível ela é autoevidente, mas a igreja invisível é essencialmente espiritual.
E a visão de discernimento humano não pode discernir completamente a igreja invisível. Não pode e não deve tentar, né? Será impossível alguém determinar sem sombra de erro quem não pertence à igreja invisível, porque a união dos crentes com Cristo é uma união espiritual. O Espírito Santo, que une o crente à igreja, faz isso por um elo invisível, e há aspectos da salvação que são invisíveis a nós, como a regeneração, justificação, conversão genuína, fé genuína, comunhão espiritual com Jesus verdadeira. Como é que alguém pode atestar isso? Só quem pode atestar isso é o próprio Espírito Santo, é Deus quem vê. Então, esses aspectos são invisíveis, então nós não podemos determinar quem pertence à igreja invisível, não. Podemos falar com fé, mas não com certeza. A igreja invisível assume a forma visível porque ela é constituída também de pessoas que podemos ver e conhecer e ter relacionamento, e a igreja se organiza para se expressar através dos seus ministérios, e ela faz isso de forma visível. Quando há profissão de fé, quando há batismo, quando há comunhão na ceia do Senhor, quando há conduta cristã, quando há testemunho, quando há evangelização, ministério da palavra realizando o seu trabalho, né, na ministração das coisas de Deus, então nós temos o quê? Temos a igreja visível, uma manifestação da igreja invisível. Alguém nesses atos pode não estar ligado à igreja invisível? Pode, né? Como temos testemunhos disso. Mas é um jeito de discernirmos que a igreja invisível está agindo na igreja visível. A gente pode dizer ainda que é possível que alguns membros, então, que pertençam à igreja invisível, nunca se tornem também membros da organização visível. Eu vou repetir. É possível que gente que pertence à igreja invisível nunca se torne membro da igreja visível. Por quê? Por falta de oportunidade. Por exemplo, nós estamos no campo avançado de missões. E no campo de avançado de missões, no campo missionário, nós encontramos pessoas que se convertem e às vezes não tem a igreja ainda, né? Então elas são agregadas a quê? Elas é que vão constituir igreja. E às vezes elas vivem sem essa igreja estar ainda constituída e morrem antes que isso aconteça. Também acontece de pessoas que estão no leito de morte aceitarem a Jesus Cristo verdadeiramente. E elas então são agregadas à igreja invisível. Às vezes não dá tempo de agregar à igreja visível. Compreende? E também há quem esteja afastado da comunhão da igreja por causa dos pecados, da consequência de pecados, e fica um tempo sem ser notado como igreja. Então, ele não é notado visivelmente, mas ele poderá voltar à comunhão. Pode estar acontecendo um processo de retorno no seu coração em arrependimento, porque ele não deixou de ser um crente, ainda que ele esteja mantido longe da igreja visível. E nós não conseguimos discernir isso perfeitamente. Então, essa questão da igreja visível e invisível, apesar de ser uma proposição, ela resolve muitos problemas e nos ajuda a pensar diversas coisas e a andarmos com mais humildade também como crente, né? Deus é quem discerne quem está fora e quem está dentro. É Ele que discerne quem verdadeiramente é um crente, né? Então nós temos isso aí, né? Ou acaso com pessoas que professam fé e são percebidos na igreja visível, mas nem sequer são regenerados, né? E não tem uma verdadeira conversão. É outro caso também, né? De qualquer forma, irmãos, a gente tem que perceber esse conceito, apesar que ele é muito complexo e complicado também, né? Mas nos ajuda a distinguir a natureza da igreja. Essa natureza também podemos dizer
a igreja como a comunidade dos batizados e como a comunidade daqueles que professam fé. Então, é claro que eu estou falando de igreja visível aí, né? Como comunidade dos professantes, porque a igreja ela pode ser percebida como uma comunidade das pessoas que estão batizadas no nome de Jesus e que têm uma fé verdadeira e que realizam serviço para Ele e adoração. É um jeito de se dizer que a igreja é visível, porque é uma definição da igreja através de uma manifestação externa, né? Quem trabalhou muito isso foi Calvino, né, que construiu sua definição de igreja através dos elementos externos, observáveis. Calvino chega a dizer que a multidão de pessoas espalhadas pelo mundo que professam adoração a um só Deus em Cristo são iniciadas nessa fé pelo batismo, dão testemunho da sua unidade e amor por sua participação na ceia, estão de acordo na palavra de Deus e pela pregação dessa palavra mantém o ministério ordenado por Cristo. Você vê que é um modo de entender a igreja a partir de aspectos externos, né? O que é o mais comum acontecer. Mas nós precisamos entender também que existem aspectos internos que estão operando pelo Espírito de Deus, né? E sermos um pouco humildes nesse olhar, né? Mas é claro que é mais fácil ver o que está fora, né? É o que a gente pode ver. Pelo fruto nós conhecemos, né? E os frutos se manifestam. A igreja também pode ser vista como organismo e instituição. É uma outra distinção, né? Discernir quando a igreja está como um organismo é dizer que ela funciona na união dos crentes. É um organismo porque ela funciona na comunhão dos fiéis, daquelas pessoas que estão unidas pelo vínculo do Espírito Santo. A igreja, como instituição, no entanto, de outra forma, ela é feita uma agência para a conversão dos pecadores e para o aperfeiçoamento dos santos. Então, como organismo, a igreja, nós vemos os dons, vemos os talentos, vemos os ministérios se tornando manifestos e funcionando para a glória de Cristo na obra que pertence ao Senhor. E como instituição, funciona pelos ofícios e pelas organizações de que ela dispõe. Como instituição, a igreja é um meio para atingir uma finalidade. E como organismo, ela é a própria comunidade cristã. Bem, Paulo usou a palavra igreja, então, nos seus escritos. Quem mais utilizou a palavra igreja no Novo Testamento foi Paulo. Ele geralmente se referia a um grupo de crentes em uma determinada cidade. Por exemplo, ele fala da igreja de Deus que está em Corinto, né? As igrejas da Galácia, a igreja dos Tessalonicenses, tudo são palavras de Paulo, né? Em Atos também, a igreja faz referência principalmente a todos os cristãos que vivem e se encontram em uma determinada cidade, como Jerusalém. Atos 5:11, Atos 8:1, Atos 11:22, Atos 12, de 1 a 5, tudo isso expressa falando da igreja reunida numa única cidade, como por exemplo Jerusalém, ou Antioquia, em Atos 13:1, né? Paulo visitou igrejas locais, né? E quando ele faz isso, ele foi lá, por exemplo, para indicar presbíteros para a igreja, Atos 14:23, por exemplo, ou para ensinar e encorajar as pessoas através da palavra de Deus, né? Contudo, há também referência a igrejas que se encontram em casas particulares. Nós já falamos sobre isso, estou apenas enfatizando por causa desse conjunto que eu estou falando, né? Por exemplo, ao enviar a saudação para Priscila e Áquila, a igreja que está na casa deles, Paulo falando, Romanos 16, verso 5, fala também em 1 Coríntios 16, verso 19, né? Ele fala também na carta aos Colossenses, Paulo escreve, né? Cumprimentai os irmãos em Laodiceia.
também ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Está lá em Colossenses 4,15. Né? Então, em alguma dessas ocorrências, temos uma área ampla em vista, em outros, uma área mais restrita. De qualquer forma, esse é o jeito de ver igreja no Novo Testamento.